Gente, agora Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por uma decisão da primeira turma. Ele é réu por tentativa de golpe depois da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro não foi hoje não, viu? Ontem ele estava lá, hoje ele não quis saber disso não. Foi no Senado acompanhar esse julgamento no gabinete do filho, Flávio Bolsonaro. E eu estive lá acompanhando a fala, inclusive, do ex-presidente, e nós vamos trazer tudo aqui no nosso Segunda Chamada, que está muito especial. Então, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, vamos iniciar então a nossa segunda chamada, pedindo para você deixar o like e compartilhar o conteúdo do My News com mais pessoas. E faça mais também, se torne membro do My News. Membro, você anda para o time do jornalismo independente e tem uma série de benefícios, por exemplo, os itens da loja do My News com 60% de desconto. A loja do My News, que é uma demanda da nossa própria audiência. O pessoal queria a caneca, o Moleskine, a camisa do My News, então agora está tudo lá disponível na nossa loja. Bom, o programa é histórico porque o dia de hoje foi histórico, né? Um ex-presidente da República réu por tentativa de golpe, então nós tivemos que fazer uma bancada histórica também para a nossa segunda chamada. E eu vou apresentar agora os nossos convidados, está aqui com a gente, reforçando o time do My News em Brasília, o Maurício Randes, que é conhecido da nossa audiência, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, é jurista e ex-deputado federal. O Randes, que sempre fala com a gente do Recife, mas está aqui pelo My News para esta cobertura especial. Também a gente tem a alegria de receber o Roberto Caldas, ele é advogado e ex-juiz presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Vinícius Nunes, que é jornalista, fala aqui com a gente também de Brasília. Bom, você viu que a bancada está muito especial, agora faça a sua parte, deixe o like e compartilhe o conteúdo do My News com mais e mais pessoas. Randes, você foi o meu companheiro de jornada nesta sessão longa, né? Porque foi ontem, dois momentos, de manhã e à tarde, e hoje pela manhã se concluiu. A gente estava até com medo, falou, meu Deus, o voto do relator Alexandre de Moraes está tão longo que é possível que ele só fique o voto dele hoje. Mas depois ele deu ali uns atalhos, resumiu o voto, todos votaram hoje, está concluído, Bolsonaro é réu por unanimidade. Randes, o que você pôde pegar ali de bastidores e o que significa para você este momento histórico em que a gente vê um ex-presidente réu por tentativa de golpe e outros crimes, né? Primeiro, essa tabelinha da gente deu certo, né? Fizemos uma cobertura aí juntando a sua expertise de jornalista, a minha experiência de profissional do direito, de advogado, né, do dia a dia, e foi uma sessão, como você disse, histórica. Acho que o Supremo conduziu muito bem, respeitando os ritos processuais todos, né, do próprio regimento interno. Nós todos que acompanhamos a sessão fomos muito bem recebidos, estava tudo muito bem organizado. Né? Primeiro ponto. O outro que eu queria realçar para trazer a discussão com o Roberto e com toda a nossa bancada, eu fiquei preocupado com o voto do Luiz Fux. Uhum. É evidente que o que foi julgado hoje foi a admissibilidade da denúncia. Então, agora é que os 8 desse primeiro núcleo, dito crucial, agora é que eles vão se defender. Eles se transformaram de acusados em réus. Então, eles vão ter todo o itinerário da defesa, de produção de prova, testemunhas, os depoimentos pessoais, até perícia que seja necessária, novos documentos. Eu conversei com vários advogados dos réus, e eles diziam, olha, eu gostaria de ter tido já nesta primeira fase do juízo de admissibilidade da ação penal, eu gostaria de ter tido, por exemplo, a possibilidade de espelhar o celular do meu cliente, ou então de um outro depoimento que poderia atingir o direito do meu cliente. Então eles estavam reclamando isso, mas compreendendo também que se tratava de um juízo não exauriente, um juízo de admissibilidade apenas, uma cognição muito superficial. Isso é o que está dizendo o rito processual. O Supremo cumpriu bem. O que me chamou a atenção foi a sinalização de Luiz Fux. Principalmente em relação à delação do Mauro Cid, não é isso? Exatamente, em relação à delação do Mauro Cid, mas hoje ele foi mais além, né? Hoje ele tocou em 2 pontos que me preocuparam. Um não necessariamente eu concordo com a dosimetria proposta por relator, é o direito dele. Cada um vai dar a sua interpretação aos fatos
e as imputações com as provas que forem coligidas. Certo. Então, cada um vai ter a sua dosimetria dentro dos limites, como o ministro Flávio Dino realçou. Ele disse, olha, quem dá o limite da dosimetria não somos nós, o Judiciário, é o Poder Legislativo, ao legislar o tipo penal no qual vão ser enquadrados os acusados. E o Legislativo deu essa pena. O ministro Flávio Dino, antes de chegar no que Luiz Fux concluiu, o ministro Flávio Dino foi muito feliz ao dizer, olha, já no regime anterior da famigerada Lei de Segurança Nacional, havia o quê? Havia dois crimes. Um crime do Estado de Direito e o crime da tentativa de golpe contra o governo eleito. Então, sempre houve a convivência e a possibilidade desse concurso de crimes. O Luiz Fux disse, olha, eu não acho que necessariamente há um concurso de crimes. Acho que quem tenta praticar um golpe de Estado está atentando contra o Estado democrático de direito. Isso é algo que Luiz Roberto Barroso já tinha dito lá atrás. Então, me preocupou porque ele já sinalizou aí que ele vai querer ou enquadra numa pena ou enquadra noutra. O que vai resultar numa condenação menor, né? Pelo menos na perspectiva do Luiz Fux. Bom, esse julgamento ele é muito grande, muito importante, então vamos ter vários momentos aqui para a gente destacar isso, mas eu quero começar já passando direto para o Roberto. Roberto, para te ouvir um pouco, o Randes fez ponderações importantes sobre o Luiz Fux, foi o ministro que alguma divergência abriu, que os outros foram unânimes, embora a votação para se abrir foi unânime, o Fux também concordou, a ponderação dele vai vir num segundo momento, ele mesmo já colocou isso, só deu um gostinho do que virá, né? Queria te ouvir um pouco, o que representa um ex-presidente da República réu nessa quadra histórica que a gente vive no Brasil? Afonso, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite seu e do meu amigo Maurício Randes, que é habitué aqui do programa, e também a presença do Vinícius, jornalista, que vai abrilhantar aqui o nosso debate. E muito interessante que vocês hajam me convidado para discutir um aspecto típico de direitos humanos. O que a Corte Interamericana, o que a Comissão Interamericana, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem a ver com o julgamento de um ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. A Carta da OEA e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que eu costumo chamar de a Constituição dos Direitos Humanos das Américas, essa convenção, ela estabelece direitos políticos. Entre os direitos políticos estão exatamente aqueles que dizem respeito à democracia representativa. E aí vem o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de assumir depois de ser votado e todo um sistema de julgamentos históricos ao longo do tempo que dão conta do banimento mesmo de qualquer tentativa de golpe de Estado. Os golpes de Estado são tidos como crimes maiores. Por quê? Eles alteram toda a vida democrática. Eles não alteram a vida apenas de um presidente legitimamente eleito. Ele altera a vida daqueles que o elegeram. A segurança de cada cidadão de que o seu voto, sim, tem força e validade. Vejamos a gravidade que foi toda a tentativa de desestabilização no Brasil, desde antes, bem antes das eleições. Já em 2021, nós vivemos aqui momentos de
aviões sobrevoando Brasília, comemoração de 7 de setembro, que parecia que ali poderia haver um golpe. E isto reflete nas pessoas, na fraternidade que deve haver entre os cidadãos, na estabilidade democrática que não se pode afastar de uma nação que pretenda ser independente, soberana e progressivamente respeitante dos direitos fundamentais, constitucionais e convencionais, para referir às convenções internacionais de direitos humanos. Então, eu lembraria aqui apenas que a Corte Interamericana e o sistema interamericano são responsáveis por interpretar em último grau, mas também devem ser interpretados por todos os países, inclusive o Brasil, Afonso. O Maurício sabe muito bem disso, ele que foi secretário da OEA em um período, o currículo dele é tão grande que não é possível lembrar todos os... tive a honra de em algum momento, em um período, estarmos juntos no sistema OEA, né, Maurício? Já que você deu a deixa, eu tive a honra, Afonso, de assistir, isso foi no Panamá, que Roberto, como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conduziu a Corte de um modo muito aberto, de recepcionar demandas da sociedade civil de todos os países do sistema interamericano. E ele fazia também sessões em vários países, não apenas na sede, que é lá na Costa Rica, em São José. Então, uma das sessões que ele fez quando eu estava como secretário de Acesso a Direitos da OEA, uma das sessões que ele presidiu foi no Panamá. E eu estava lá sentado no banquinho assistindo, todo orgulhoso que eu era amigo do presidente da Câmara. Eu estava me sentindo. E agora penso o orgulho nosso de ter vocês dois reunidos aqui para esse debate. Né? Eu vou fazer muito grande mesmo, porque mostra como essa questão ela é importante, na verdade, não só para o país, mas para os estados constituídos. Né? Isso é muito importante. E isso me faz pensar, por exemplo, eu como jornalista e o Vinícius também cobrimos de forma intensa, né, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí teve, Vinícius, hoje uma cena que eu queria compartilhar com você, que foi o Bolsonaro falando depois desta condenação. Na verdade, condenação não, né? De ser transformado em réu, né? Agora ele é réu, condenação, se acontecer, vai ser num próximo momento. O que acontece do Bolsonaro é que ele decidiu acompanhar essa sessão final do gabinete do filho Flávio Bolsonaro, e ele falou na rampa do anexo 1 do Senado. Mas aí que está o detalhe. A rampa do anexo 1 do Senado tem bem assim, numa visão privilegiada, o Palácio do Planalto. Então, Bolsonaro, que ocupou o Palácio do Planalto pelo voto popular, democraticamente, por 4 anos, estava ali olhando, de alguma forma, para o Palácio do Planalto, se defendendo de ter participado de uma tentativa de golpe. E o Bolsonaro, ele foi super reticente, o que ele tratou do assunto ali foi, de novo, desacreditando as urnas eletrônicas, dizendo que ele tem por que desconfiar, que ele não tem que confiar em quem manipula a máquina, essa coisa toda. Depois foi falar de nióbio, de soberania do uma confusão toda. Mas o que eu queria te falar é isso, né, Vinícius? Como o poder ele é cíclico. Ou pouco tempo atrás o Bolsonaro ele era o presidente da República, agora ele simplesmente tinha uma visão ali do Palácio do Planalto e ele, querendo ou não, a transição foi feita, o Lula assumiu como quis o povo brasileiro, né? Ele até mencionou que não entregou a faixa em 2023 porque não gostaria de fazer esse gesto para um candidato que até então foi eleito presidente da República, que não merecia estar lá. A gente acompanhou os 52 minutos de fala do Bolsonaro e foi um vocabulário bolsonarista clássico, porque ele falou de Ministério da Pesca, ele falou de nióbio, ele falou de voto impresso na Venezuela, e aí relembrou que o voto impresso na Venezuela não foi reconhecido pelo Brasil, falou mais sobre os ministros dele, falou do trabalho do Paulo Guedes, enfim, fez toda uma defesa do seu governo, né? Não da acusação contra ele. Que agora ele se tornou réu. É interessante que os advogados de defesa do Bolsonaro, representado pelo Dr. Celso Gilardi, eles fizeram uma defesa de que não houve cometimento de crime pelo presidente, porque não há provas contra o presidente. Mas
não disse que não houveram aquelas reuniões que foram discutidas as minutas de golpe. Eles não disseram que as minutas de golpe não existiram, eles só disseram que não houve discussão. Então, a gente vê que a defesa do Bolsonaro, agora que o processo está em um caminho que acho que não tem volta de uma condenação, mas que a defesa ainda está engatinhando, né? Está com argumentos muito fracos por enquanto. Sem dúvida. No caso, nem o Bolsonaro nega a questão dessas minutas todas. Hoje ele falou nessa fala que você até cronometrou, falou 51 minutos, é isso? 53 minutos. E ele disse lá, tudo que estava dentro das 4 linhas, eu cogitei. Então, o Estado de Defesa está nas 4 linhas. É verdade, né, Randes? Só que ele se esquece de dizer que não está nas 4 linhas o Estado de Defesa do sítio no Tribunal Superior Eleitoral, porque eu perdi a eleição e não gostei. Então, ele conta um pouco essa história, mas pela metade. E o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, o Procurador-Geral da República foi muito feliz, na minha opinião, quando ele fala na leitura lá do seu voto, de que o Bolsonaro, por ser comandante em chefe das Forças Armadas, ao chamar os comandantes militares apenas para cogitar alguma coisa, para frustrar o resultado eleitoral, ele já estava incorrendo ali numa tentativa de golpe, porque um comandante em chefe ter essa postura já é algo extremamente grave. Foi um dos pontos altos ali da fala do Paulo Gonet ontem. O que eu queria te ouvir, então, é sobre essa defesa do Bolsonaro. 52 minutos sem tocar muito diretamente nisso, por quê? Não tem mesmo o que dizer exatamente sobre isso? Ele já tinha tocado, não era? Ele já tinha tocado nisso, dizendo, não, esse negócio de decreto, de minuta de decreto, é porque estaria dentro da Constituição. Das 4 linhas. Mas não pode ser tido como, ele não usa a expressão, mas técnica de ato executório, porque você sabe que o itinerário na Constituição é que para declarar um estado de defesa, tem que submeter ao Conselho de Segurança Nacional do país, tem que submeter ao Congresso Nacional, tem um itinerário para isso. Então, não era bem esse itinerário que eles estavam discutindo. Quando ele recebeu a minuta e fez alterações, era para dizer, não eliminam todos esses que vocês estão propondo, tira esse, bota aquele, né? Foram muito bonzinhos, falaram, para que o Gilmar Mendes estava também, não era? Gilmar Mendes. Não, vamos pôr só o Moraes tá bom, Pacheco não. Então ele foi até benevolente, vamos enxugar essa minuta, isso está nos autos, mais ou menos assim. Isso está muito dentro das 4 linhas, né? Exato. Então ficou claro que não era só a minuta do golpe, que ninguém vai botar a digital lá, né? E assinar. Mas ficou provado, e não só por Mauro Cid, que esse texto que materializava o golpe, até o golpe militar de 64, teve também os juristas de plantão, né? Quem era? Era Bulhões, quem era, Roberto? Né? Que redigiam os atos, Buzaide, e redigiam os atos institucionais. Getúlio Vargas tinha Chico Ciência, né? Chico Ciência era o ministro que dava a redação, né, para os atos da ditadura do Estado Novo. Então, cada ditadura tem seu jurista de estimação, né? E ele tinha na equipe que controlava e tinha também alguns que consultavam, que redigiam artigos nos jornais, que queriam formar a opinião pública como se fosse razoável a intervenção. Um momento que me chamou a atenção, não sei se vocês também botaram a lupa lá, foi quando a ministra Carmen Lúcia ficou tão indignada que ela terminou fazendo uma intervenção extemporânea. Quando o advogado do Ramagem disse, não, mas porque a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, cumprindo suas atribuições de garantir a lisura do pleito eleitoral, foi fazer um estudo técnico, encomendou estudo técnico, Fez grupo de trabalho. Fez grupo de trabalho. Falou que fiscalizar as urnas. Para fiscalizar as urnas, né? Exatamente como se fosse atribuição. Aí a ministra não se controlou, pulou da cadeira dela. Hoje começaram a sessão, já fazendo também uma referência. E olha que ela é mineira, mas mesmo mineira ela não se conteve, como eu. Vocês mineiros são mais cautelosos, né, do que nós nordestinos. Mas teve uma série de fatos assim, muito pitorescos. Né? Da Carmen, só para a gente concluir, ela contestou, falou, não, isso não é a função da BIM. Né? A função da BIM é outra, diversa dessa. Quer deixar claro que isso não está, ela foi ler. Aí o Alexandre Moraes também mencionou o artigo, foi ler o artigo, eu esqueci agora qual foi o artigo da lei que criou a BIM. Ele se foi ler as atribuições e essa atribuição não está. E me chamou a atenção também o fato de dizer o seguinte, não precisa, isso foi, não sei se foi Fux que disse ou foi Flávio Dino, depois vocês me corrigem, hoje. Quando um dos dois disse, olha, não precisa, não, ou foi Zanin, disse assim, não precisa, foi Zanin. Algum dos 5 foi. Não, porque eu fiquei passando, eu não me lembro. Claro, eu lembrei agora o trecho da fala de Zanin. Aí Zanin disse claramente, disse, olha,
você quando tem coparticipação no ato complexo, que tem vários momentos executórios, você, mesmo não estando naquele, você participou de um ato que propiciou aquele resultado, que buscava aquele resultado. Então, isso foi uma resposta clara a esse discurso que eu pergunto se Bolsonaro disse isso na entrevista. Não, eu não posso ser culpado porque eu estava lá na Flórida. Sim, mas ele participou de vários outros atos executórios para um crime que é complexo, que não é um crime instantâneo como uma lesão corporal, que o sujeito dá uma facada no outro ou uma tapa. Um crime de golpe de Estado ou de atentado contra o Estado de Direito é um crime por definição, por natureza, ontologicamente, como a gente dizia lá na Faculdade de Direito, não era, Roberto? Ontologicamente, um crime complexo, que tem vários atos executórios. Então, teve muitos atos executórios, que o que me preocupou, e aí concluo esse comentário, é que o ministro Luiz Fux quis fazer para um crime complexo como o de golpe de Estado, ou de atentado ao Estado Democrático, ele quis dizer que todos os atos anteriores podem ser enquadrados como atos preparatórios. Atos preparatórios não são puníveis. Para o telespectador, se alguém quer dar uma facada no outro, compra uma faca, compra a faca e guarda em casa. Foi um ato preparatório para dar a facada. Mas aquilo não é punível, porque não houve exteriorização. Já neste caso, que foi julgado hoje, houve atos que não foram preparatórios, que eu fiquei preocupado que o ministro Fux quis interpretar que alguns deles podem ser atos preparatórios, quando foram atos, tecnicamente falando, executórios. Foram atos de execução. Por exemplo, você pegar e criar uma campanha maciça para colocar em dúvida as urnas eletrônicas. Executou, né? Executou isso. Quando você pegou e mandou criar um grupo de trabalho na ABIN, e a ABIN fazer um estudo, um parecer para dizer que as urnas eletrônicas não são seguras, você executou. Perfeito. E o conjunto desses atos somaram-se para caracterizar o tipo penal, golpe de Estado e atentado contra o Estado de Direito. Eu tenho só uma dúvida. Um dos argumentos da defesa do Bolsonaro e dos outros envolvidos é que não houve organização criminosa armada, porque só pegaram pessoas com estilingues no dia 8 de janeiro e os próprios não estiveram armados durante esse planejamento de golpe. Como que esse crime, essa tipificação de crime pode ser atribuída a esses envolvidos agora? Pronto, aí eu queria ouvir Roberto, mas só relembrando que eu estava lá ainda há pouco, e aí foi quando o ministro Alexandre Moraes pediu para exibir um vídeo mostrando a violência, mostrando armas. Porque se eu pego um barrão de ferro, ele se transforma numa arma. E o ministro Flávio Dino, quando foi abrir o seu voto, disse, olha, eu quero fazer aqui uma analogia com a invasão do Capitólio. E no Capitólio, aí está o relatório da Casa Branca, dos órgãos de fiscalização do próprio Capitólio do Congresso americano, dizendo as armas, aí citavam armas. Algumas armas de fogo, ou como a gente chama, arma branca, né, em direito penal, mas algumas armas improvisadas. Ou seja, tudo isso inclusive, é arma. O próprio mobiliário do Capitólio, ele cita como converteu em arma, né? Então, os dois evidente. ministros tocaram nisso. Essa coisa de dizer que o crime do 359L e do 359M, que implicam violência e arma, eles estavam com violência, eles estavam com arma. E o vídeo falou por si só, não foi, Roberto? Eu fiquei impressionado. Claro. O vídeo foi muito eloquente, aí complementado por essas duas falas. Porque o que tu levantas é um caso muito interessante. Eles ficam dizendo, não cabe naquele tipo, enquadra em outro tipo penal. Não, é naquele tipo penal mesmo. Porque está caracterizado, está tipificado, tem a materialidade do delito. Exato. De qualquer maneira, nós temos aqui que é um dia histórico mesmo. Já estamos, veja, nos detalhes do julgamento. E um julgamento é essencial para a democracia. Todos têm direito à ampla defesa, a contraditório, e é isto que estamos vendo. Mas vamos voltar ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro nós tivemos violência praticada por uma turba nos 3 poderes. A tentativa era de desestabilização. Ora, os diplomas de direitos humanos e direitos internacionais falam exatamente da estabilidade democrática. Quando se busca a mais não poder desestabilizar a democracia, desestabilizar o regime
democrático de votação, ao se propalar mentiras sobre as urnas, sobre fraudes e depois o resultado das eleições, o ex-presidente sai dias antes, propositalmente, e tudo já estava montado. Os quartéis tinham a presença de pessoas mantidas, nós vimos, com colaboração interna, inclusive. Sem dúvida. Mas, felizmente, nós estamos aqui celebrando a democracia de um julgamento como deve ser feito, com o Supremo Tribunal Federal exercendo a sua função, e lembremos que os três poderes foram atingidos naquele momento. Não só o Supremo Tribunal foi invadido, como o Palácio do Planalto, sede do Executivo, e o Congresso Nacional. As duas casas do Congresso foram vilipendiadas também, Câmara e Senado. Ou seja, todo o início de execução de um golpe de Estado estava sendo engendrado. Sim. Felizmente, duas das Forças Armadas se puseram contra os militares constitucionalistas, e isso devemos lembrar também, porque isto é estabilidade democrática. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Lembremos, Exército e Aeronáutica foram contrários a essa tentativa de golpe de Estado. Então, hoje nós estamos aqui celebrando a democracia, apesar de todas as divergências, especialmente nas redes sociais, que avançam na tentativa de mentir, de trazer notícias falsas, as fake news, curiosamente, bradam os velhos princípios de liberdade de expressão. Liberdade de expressão para mentir, perdão. Aí já é crime. Já é crime. Então, é isso que não se pode. Felizmente, o Brasil está com uma maturidade institucional que o Supremo Tribunal também devemos lembrar e aplaudir. O Supremo foi altivo ao estabelecer limites para as big techs, donas das redes sociais, que têm responsabilidade, sim, em garantir que em suas páginas haja verdade de informação. É esta verdade que os direitos fundamentais e os direitos humanos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de dar e receber informações seja garantida. Mas a informação sempre, como o seu jornalismo, Afonso, é a verdade. Né? Então, é isso, eu creio que é a celebração do funcionamento, sim, das instituições democráticas. Os três poderes estão unidos nisso. Eu queria perguntar a vocês dois, os dois jornalistas, vamos inverter aqui. Eu queria perguntar primeiro, como é que vocês veem essa coisa de que as plataformas, como o Roberto Carlos mencionou, continuam achando que devem ser não reguladas. Agora, os veículos de comunicação, rádio, televisão, os canais, as plataformas, todas que têm o jornalismo profissional se adequam a certos limites legal, à liberdade de expressão, ao arcabouço legal. Aí as grandes plataformas, Google, Facebook, Insta, essa Rumble, não querem se submeter. Então, eu pergunto, como é que vocês hoje, no meio do jornalismo, vocês têm discutido isso? E uma pergunta mais concreta é que vocês estavam lá na entrevista com o Bolsonaro, lá no Senado, eu fiquei curioso. Ele respondeu perguntas que quem quisesse levantar, ou ele ficou falando o tempo todo? Como é que foi essa entrevista de Bolsonaro? Essa entrevista do Bolsonaro foi ótima. Eu vou citar aqui, talvez eu esteja me equivocando. É que estava numa multidão de pessoas, mas tem o João Paulo Biagi,
que é colega nosso jornalista, e ele foi, a Vitória Bel, que foi uma jornalista do Globo também, muito amiga nossa aqui, ela foi fazer uma pergunta, aí o Bolsonaro, com todo respeito, eu não vou responder agora, não estou fazendo a minha fala, depois eu vou abrir para perguntas, tá bom. Aí o João Paulo, se eu não me engano, falou, presidente, depois que ele falou de 1000 coisas, mas presidente, o negócio do senhor no réu, o que é? Você está querendo tumultuar? Por que você está querendo tumultuar? Não, não vou aceitar tumultuar, não. Eu vou falar o que eu vou falar e depois eu respondo. Aí na hora que foi se abrir para perguntas, ele então já deu, muito obrigado, eu tenho que ir, e não respondeu a nenhuma pergunta da imprensa na prática. Não foi isso, Vinícius? Exatamente. Falou que os advogados dele não permitiam ele responder as perguntas. Pois é, mas a falar ele estava liberado, né? Falou por 52 minutos e falou várias besteiras típicas de Bolsonaro. Mas ele falou especificamente sobre o julgamento? Então, ele falou... É difícil definir isso. Ele falou, na verdade, que ele fez tudo dentro das 4 linhas da Constituição, que tudo que dentro das 4 linhas pode ser cogitado, e ficou batendo muito nessa tecla, e o resto tudo foi mais do mesmo. Não teve ali nenhuma novidade. Por que é que eu estou perguntando isso? Porque o que vai sair nos veículos vão ser recortes. Vão ser recortes. Né? Agora, vocês dois são testemunhas históricas dos 52 minutos que Vinícius mediu. Não vai sair em nenhum noticiário 52 minutos da fala de Bolsonaro. Por isso que eu fiquei perguntando. Eu vou ver com o pessoal se dá pra gente julgar no My News, Hans. Você sabe que o Bolsonaro falou tanto que até a minha bateria acabou. Aí eu tive que fazer em 2 partes, mas eu gravei a fala toda. As aspas que nós usamos no SBT para dizer, para resumir tudo que o Bolsonaro tinha dito, era basicamente essa. Algo esquisito por aí. O que ele, Moraes, quer esconder. Houve interferência no TSE em 2022? Esqueçam. 100% das urnas confiáveis. Durante a eleição de 2022, o TSE atuou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Essa foi a defesa dele, básica. É o que vai ter, a única coisa que tem mais de materialidade pra gente pôr sobre esse assunto, porque ele pode falar de qualquer coisa, não é o que a gente quer no momento em que ele se torna réu, né? Bom, gente, eu quero pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News. Eu sei que às vezes a gente parece chato e insistente, e é verdade, é isso mesmo, mas é porque é muito importante. Assim você apoia o jornalismo independente e faz com que essa nossa conversa aqui, sempre muito criteriosa, sem fake news, sem desinformação, possa chegar a mais pessoas. Inclusive sem palavrões, porque na sessão do Supremo eles leram lá vários palavrões que estão nos autos deste inquérito. E o Maurício Randes aqui com essa linguagem finíssima. Então você vê que a nossa discussão é em outro nível, com o Roberto Caldas, então você tem que compartilhar o conteúdo do My News. Fazer um registro também que o ministro Flávio Dino, eu considerei o voto dele brilhante, foi um voto não lido, ele fez oralmente e achei que ele falou ali temas com muita maestria e rebateu, e aí eu vou passar aqui para a nossa roda, a questão de que muitas pessoas falam, não teve morte no 8 de janeiro, que bom que é assim, mas ele fala, ditaduras não precisa ter a morte no primeiro dia, vai ter um mês depois, um ano depois, décadas depois, e ele lembrou a ditadura militar no Brasil. Ele falou, no 31 de março ninguém morreu também, mas quantas pessoas foram torturadas e mortas depois, quando esse regime ditatorial foi implantado, e ele lembrou o Ainda Estou Aqui, falando que a arte retrata esse momento, né, o filme premiado, inclusive com o Oscar, que ali mostrou que depois de muitos anos de regime militar, mesmo ninguém tendo morrido no 31 de março, muitas pessoas morreram, foram torturadas, né, Hans? Então é disso que estamos falando. Por isso que no Brasil se põe na tentativa, porque se deu o golpe, aí não tem mais caminho de volta, né, Hans? O voto dele foi realmente impressionante. Foi tão bem colocado que eu nem tinha salientado isso que tu falaste, Afonso. Ele não leu. Né? Não leu. Você vê que ele realmente conhece o que estava dizendo. E ele citou uma doutrina que ratifica o entendimento que pode haver um concurso de crimes, porque fica essa tese querendo absorver. Porque o que é que está acontecendo? São 2 narrativas que estão em curso e que hoje a sessão desmentiu. A primeira narrativa é que o Supremo está com a mão excessivamente pesada, está sendo autoritário e inconstitucional na dosimetria. Aí ficaram colocando... Conta pra gente aqui o que é dosimetria, para ficar claro para nossa audiência, que é um dos termos mais falados atualmente. A gente passou 2 dias, eu e Afonso, ouvindo dosimetria, a gente termina naturalizando. É verdade. Uma palavra feia. Mas aí o Flávio Dino respondeu, olha, a dosimetria, a quantificação da pena, quem faz é o legislador. Nós, aplicadores do direito, fazemos, dentro daqueles limites, a aplicação da pena com o nível de responsabilização cogitável para a prova colhida na instrução do processo. Verdade. Então, ele mostrou que não tem esse exagero. Se
a pena é alta para o crime de golpe de Estado ou para o crime de atentado ao Estado de Direito, quem fixou isso foi o legislador. E aí ele citou numa lei ordinária federal sancionada pelo então presidente da República, que estava ali no banco dos réus. Que era o Bolsonaro. Né? Ali ele já estava no banco, né? No banco dos porque réus. Tinha a lei da Segurança Nacional, depois foi convertido na lei do Estado Democrático de Direito, né? Foi uma atualização que teve ali. Roberto, eu quero passar para você comentar todos esses temas, claro, mas para fazer uma outra lembrança, também me parece que foi do ministro Flávio Dino, são tantos votos que a gente ouviu que a gente fica até meio assim, que ele falou nem mesmo em ditaduras militares alguém teve a afronta de fisicamente ir lá quebrar o Supremo Tribunal Federal. Por isso que o 8 de janeiro é muito grave, né? A ditadura militar nem o Supremo fechou, fez outras gestões da mesma forma ardilosa, mudando ministro, mudando composição, mas ninguém foi lá quebrar o Supremo Tribunal Federal. E nós vimos isso em pleno século XXI. Então é isso que a gente está tratando, né? Em 200 anos de história do Brasil, com o Supremo funcionando, nunca aconteceu uma afronta como a gente viu no 8 de janeiro. Não pode ser como... não sei quem da história fala que no Brasil até o passado é incerto. Não pode ser assim, o passado é certo e aconteceu o 8 de janeiro, foi uma grande mancha na nossa história, né? Exatamente, foi um dia da infâmia. E, aliás, veja como os movimentos internacionais hoje são como um moto contínuo, uma corrente. Capitólio antes, né? O Capitólio, dias depois também, das eleições, veio a ter aquela violência toda. Bom, a Carta Democrática Interamericana é um diploma que eu gostaria de lembrar porque ela é válida para o Brasil e será bem lembrada pelo Supremo Tribunal Federal. Para quem não é advogado aqui, é levada para o Brasil porque é um tratado internacional que o Brasil assinou e que foi ratificado pelo Congresso Nacional. E com base no artigo 5º, acho que é o parágrafo 3º ou 4º, né? Isso. Da Constituição Brasileira, um tratado ratificado e aprovado pelo Congresso Nacional com o quórum de emenda constitucional, ele ingressa no ordenamento jurídico no nível constitucional, que é o primeiro, tem esse, parece que tem mais outro, da deficiência, né, Roberto? Isso. São 2 tratados internacionais que o Brasil tem, que o Brasil interiorizou no Congresso com o quórum de emenda. Então tem nível constitucional. O que diz Constitucional das Américas. Então, aí diz. A Carta Democrática Interamericana é muito importante, foi unanimemente aprovada por todos os países componentes da OEA, inclusive os Estados Unidos, logo de manhã. Sabem qual dia? Dia 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas. Foi uma coincidência, havia uma Assembleia Geral da OEA em Lima, Peru, para aprovar a Carta Democrática Interamericana, para estabelecer esta ordem de estabilidade em toda a América. Naquele momento, quem representava o Departamento de Estado, as relações exteriores dos Estados Unidos, era um general Colin Powell. Eu lembro dele. E ele estava presente para discutir e assinar. Quando houve o atentado das Torres Gêmeas naquele momento, eles receberam a notícia e o Colin Powell disse, olha, eu tenho que retornar imediatamente, vamos fazer urgentemente aqui a Assembleia, que era o último dia de discussão. Isso até apressou a aprovação e foi unânime. A Carta Democrática Interamericana diz, é intolerável a tentativa de golpe militar, de golpe de Estado, de golpe civil, empresarial que seja. O que não se pode é usurpar a vontade da maioria nas urnas. Então, por isso eu quis frisar este momento e o Supremo tem trabalhado com todo o cuidado, todo o rigor técnico. Há de se enaltecer a peça do Procurador-Geral da República. O professor Paulo Gonet é um homem dedicado ao estudo, dedicado a
estabelecer balizas corretas na imputação, na denúncia. Então, nós ultrapassamos este primeiro momento, a denúncia foi aceita, são réus e a partir de agora vem o processamento, outras provas, democraticamente também, como devem ser, com ampla defesa e contraditório, serão trazidas. Mas por tudo que nós vimos nesses 2 dias de julgamento, é que ninguém negou os fatos principais. Pois é. Ninguém negou. Se está tentando se livrar da autoria, se apresentar mais preliminares, outras preliminares além daquelas que já foram apresentadas e julgadas pelo Supremo. Então, nós podemos prever que haverá, sim, um processamento, julgamento e punição. Porque tudo que vimos até agora, não a nós, da área jurídica, nós já temos o sentimento de que ali há materialidade e, por isso, haverá punição. Nós estamos, de qualquer maneira, em um período extremamente importante, que mesmo após e durante toda esta divergência, essa polarização fabricada, nós temos os 3 poderes funcionando devidamente, julgando, e assim esperamos que haja as devidas punições. Vinícius, passar para você, mas quero fazer uma referência. O Vinícius, ele cobriu também o Supremo Tribunal Federal por um tempo, então ele esteve ali dentro da corte, conhece um pouco até o pensamento dos ministros, e eu queria já abrir espaço para você e perguntar, eles estão muito unidos também. O Supremo tem um espírito de corpo hoje, não para defender interesses menores, mas para defender a estabilidade democrática e o próprio funcionamento da corte, né? A gente viu, depois do 8 de janeiro, uma unidade em torno do Supremo Tribunal Federal muito grande. Se a gente tinha algumas rixas ali famosas, como Barroso contra Gilmar Mendes, hoje em dia, e o Felipe Recondo, ele mostra isso no livro dele, O Tribunal, que é uma unidade muito forte entre os ministros, eles conversam entre eles, há um diálogo real. Então, eu acho que hoje o Supremo tem uma viabilidade institucional muito mais forte do que antes. Então, se me permitir, só muito rapidamente, o Vinícius lembra algo muito importante. Nós estamos na chamada Corte Luiz Roberto Barroso. E o Luiz Roberto Barroso tem sido o habilidoso que tem tido o discernimento de não estar a todo momento se envolvendo nas discussões especificamente, mas ele tem sido o maestro da harmonia entre os juízes do tribunal e entre as instituições. Isto não é pouco, Vinícius, desculpa. Sim. E tem conseguido. Tem conseguido. Uma apuração recente minha é de que o Supremo deve terminar esse julgamento do Bolsonaro ainda no primeiro semestre, porque é desejo do presidente Luiz Roberto Barroso terminar durante a presidência dele. Certo. Então, temos aí pelo menos 3 meses intensos na justiça brasileira. Eu queria abrir só um ponto, porque hoje o Bolsonaro falou muito sobre anistia e o projeto que corre na Câmara dos Deputados. Eu vou até dizer o nome dos meus colegas do Estadão, que fizeram um levantamento muito bom. Levi Teles, Wesley Galzo, Gabriel de Souza, Adriana Victorino e Gabriela Carvalho. Eles levantaram que até agora 190 deputados federais são a favor da anistia. Randes, você que foi deputado, esse número já é expressivo porque ele já permite o regime de urgência dentro da Câmara dos Deputados. Mas acredita que há chances dele ser aprovado? E para o senhor, se é possível juridicamente essa anistia para esses... Não é. Me permite, Maurício, há um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu inclusive participei, que é o caso Gomes Lund ou Guerrilha do Araguaia. Naquele julgamento, a Corte estabeleceu, com base em jurisprudência anterior, não só da Corte, como da Corte Europeia, comissões
da ONU, em que se estabelece que não são anistiáveis crimes graves contra direitos humanos. O próprio Estatuto de Roma, que é a lei, vamos dizer, que orienta os julgamentos do Tribunal Penal Internacional lá de Haia, ele impede, ele é taxativo em dizer que os crimes graves contra direitos humanos não prescrevem e não são suscetíveis de anistia, nem de indulto, nem de nada. Então, o terrorismo de Estado que vem depois do golpe de Estado não prescreve nunca. A qualquer tempo, estes crimes serão perseguidos e punidos. Então, não adianta a atividade legislativa, neste caso, porque ela não é capaz de derrogar os direitos fundamentais pétreos da Constituição e muito menos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso vale para os que planejaram o golpe e os que realmente colocaram a mão na massa no dia 8 de janeiro. Exatamente. Todos aqueles que forem punidos, porque a anistia é para quem for punido, não é isso? Isso. Não haverá anistia. Não haverá anistia. Podemos ficar tranquilos que este debate é absolutamente estéril. Ainda, digamos, por hipótese, que o Congresso Nacional venha a aprovar este diploma legal, ele será nulo de pleno direito com base e à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e das convenções internacionais que a ONU também, o sistema ONU, não permitirá esse tipo de movimento. É muito interessante. Mas, rapaz, isso que Vinícius levantou, Afonso, e Roberto respondeu magistralmente, me deu uma dose de diminuição das minhas preocupações nesse tema da anistia. Porque os 271 votos são difíceis de conseguir hoje, eles têm 190, né? No levantamento dos 4 colegas do Estadão. Mas digamos que ele consiga. Aí vai para o presidente da República. Aí o presidente da República atual provavelmente vetaria. Certamente. Certamente. Aí este veto volta para o Congresso Nacional, que por 2/3 pode ser derrubado. Aí a régua ficou lá em cima. Só que Roberto, com a pergunta de Vinícius, trouxe um tranquilizador maior. É que uma eventual aprovação pelo Congresso Nacional, por hipótese, sim, que seria levada por uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, e aí eu e Afonso íamos passar lá 3 dias também, acompanhando a votação dessa ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, ela teria que ter fundamento no texto constitucional ou nos seus princípios explícitos ou implícitos. Exato. Então, há uma doutrina forte com a qual eu concordo, que é um princípio da Constituição, o Estado Democrático de Direito. Então, se alguém cometer um ato atentando contra o Estado Democrático de Direito, a anistia a esta pessoa é inconstitucional. Esse é um raciocínio. E eu estou ficando um pouco menos angustiado, porque Roberto Caldas, bem provocado por Vinícius, lembrou que há um preceito na Carta Interamericana de Direitos Humanos, que adentrou no ordenamento jurídico brasileiro no patamar constitucional, que diz que não pode se anistiar um crime cometido contra o Estado Democrático de Direito. Então teria um fundamento a mais pelo qual uma eventual legislação nesse sentido seria inconstitucional. Bom, gente, olha, a nossa conversa está riquíssima, mas eu preciso chamar agora para a nossa parte de membros. Então, você quer continuar com essa conversa maravilhosa, é só se tornar membro do My News. É tão rápido que você já vai participar dessa parte para membros que a gente vai fazer instantaneamente. Então, eu quero agradecer a vocês e falar que a gente se encontra daqui um segundinho.